Boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje estamos aqui a anunciar a nova expansão de Hearthstone Scholomance Academy. Neste vídeo vamos falar um bocado sobre as cartas que já foram até agora anunciadas, dar uma pequena revisão sobre elas e tentar avaliá-las para quais são as melhores cartas que até agora foram reveladas. Esta expansão trouxe muitas coisas novas, além do costume que são as 185 cartas, e essas mecânicas vamos falar ao longo da revisão que vamos fazer sobre as cartas, mas posso já dizer que vamos ter cartas com dual class, ou seja, podem ser usadas, a mesma carta pode ser usada para duas classes, e vamos ter uma nova keyword, que se chama Spellburst, já vamos falar mais sobre ela mais à frente, e uma nova tipo de carta que são os Studies, que também já vamos falar já a seguir. Então, começando pelo novo spell de Druid que foi revelado, que se chama Nature Studies. Este spell faz parte daqueles conjunto de novo tipo de cartas que vão ser introduzidas agora nesta nova expansão. E ele diz, é um mana, por descobrires um spell, e o próximo spell que tu jogares vai custar menos 1. Essencialmente esta carta é uma 0 de mana, descobre um spell. Esta carta, se fosse lançada atualmente, já poderia ser colocada num deck que atualmente está na meta, que é o Exotic Moncello Druid, onde vai servir para dar mais cycling aos seus spells e complementar ainda com mais força os swings com o Exotic Moncello. Por isso, também poderia surgir outros tipos de druids partindo do suposto que vão haver mais cartas para suportar este tipo de carta. Mas, de modo geral, esta carta é bastante sólida. Por isso, acho que, dando uma classificação de 0 a 5, pode ser um 3. Acho que fica bem, porque não é uma carta que em si seja bastante poderosa, mas que vai complementar um deck que já existe. Passando para Paladin, foram reveladas duas cartas, um Minion e um Spell. Vamos falar primeiro do Minion que foi revelado. O Minion é o Goody 2 Shields, um 3 de mana por uma 4/2 com Divine Shield, com a nova keyword que é Spellburst, Gain a Divine Shield. O que é Spellburst? Spellburst é simplesmente uma única ativação da habilidade que é ativada pela utilização de um spell. Ou seja, tu jogas esta carta por algum motivo vai perder o Divine Shield, e tu, para voltar a ativar a habilidade, tens de dar cast num spell. Só que essa habilidade, assim que faz isso, a habilidade da carta já não podes utilizar mais esta habilidade. Ou seja, é como se tivesse duas vezes Divine Shield, mas tens de usar um spell para voltar a ganhar. E é assim que vai funcionar mais ou menos esta keyword. Falando relativamente do Minion, acho que é um Minion que Paladin vai precisar bastante, porque atualmente Paladin está bastante fraco, não tem cartas boas. O deck atual que está a ser jogado, que é Pure Paladin, precisa de algumas ajudas, porque não tem forma de pressure, ou nem tem forma de voltar para o board, e acho que esta carta é uma boa forma de combater os boards iniciais, e também de fazer um bocado de pressure, por causa do seu 4 de ataque do Divine Shield. Será esta carta que possa catapultar o Pure Paladin para um deck mais viável? Não sei. Talvez. Tem potencial para isso, mas vamos ter de ver outras cartas para completar melhor isto. Relativamente ao spell, temos um spell com custo de 0 de mana, que se chama The First Day of School, e que diz: adiciona 2 minions de 1 mana à tua mão. Este spell é bastante poderoso quando estamos a tentar construir um deck de Pure Paladin. E porquê? Como vocês devem saber, ou se não devem saber, o deck Pure Paladin não tem drops, porque Paladin não tem drops suficientemente bons. Tem só que é uma 2/1
que é o Zealot, mas isso aí nem muita gente é tão mau que ninguém quase o mete no deck. Por isso, essa carta, se for jogada, vai ser por essa razão, para completar esse 1-drops, e até pode ser que seja a razão pela qual o Pure Paladin se torne mais viável. Porque garante a partir de um drop no deck. No entanto, será que compensa para ter dois de random, um drop, estar a ocupar um espaço ou dois espaços até no deck só para ter dois random? Será que vai ser podia ser ocupado por outra carta mais importante? Eu não sei, mas o valor da carta é bastante bom para o que faz. Também poderá surgir daqui, a partir desta carta, um novo Paladin, um novo mais mid-range, em que o objetivo é controlar o early e o mid-game. Por isso, de modo geral, a carta é uma boa carta. Avaliando estas duas cartas assim separadamente, acho que são duas 4 estrelas. Talvez, se fosse a dizer que uma é melhor que a outra, a First Aid of School é um bocadinho melhor que The Goody Two Shields, mas são ambas boas cartas que possam meter Paladin como uma classe mais viável e até criar outros tipos de deck. E agora vamos falar daqui desta carta de Priest, que é o The Frazzle Freshman, uma carta vanilla de 1 mana por 1/4, sem texto, ou seja, que é o que vanilla quer dizer. Esta carta parece fraca, ou inicialmente, por não ter texto, mas se somos olhar para os seus status, é um mana por um conjunto de 5 em status, o que é bastante bom, porque faz com que possa utilizar algumas trades, e tu, depois com o teu Hero Power de Priest, podes sustentá-la recuperando 2 vidas, ou seja, é um minion que pode ser sustentável com o Hero Power de Priest. Por essa razão, acho que pode ser útil, de algum certo tipo de Priest possa surgir, mais mid-range ou mais minion focused. Será que isso vai acontecer? Depende de muitas das cartas que vão ser reveladas para esta expansão. Porque até agora acho que ainda não são suficientes para fazer esse deck. Existem algumas cartas que já foram feitas nesse sentido, como aquela 3 de mana 2/2 que no fim do turno dá +2/+2 a um random minion. Pode ser uma boa combinação com esta. Ou até mesmo o spell de 3 mana que dá Divine Shield, dá Lifesteal e +2/+3 a um minion, que também seria um bom combo com este. Mas acho que para ver um mid-range Priest vai precisar primeiro de uma win condition e talvez de mais um card draw ou mais uns early minions. É a minha opinião, acho que é o que precisava para salientar mais e para catapultar esse tipo de Priest para um nível jogável, pelo menos. Mas avaliando só a carta, é uma 3 estrelas, vou ser simpático, eu estava pensando 2,5, 2, mas vou dar 3 estrelas por causa desse potencial de ser um nível, um minion que pode ser sustentável pelo Hero Power de Priest e que pode combater muito agrodecks nesse sentido, por causa do elevado número de vida que ele tem. A próxima carta que temos aqui chama-se Diligent Note Taker. É uma 2 de mana, uma 2/3, com a nova keyword que diz Spell Burst, devolve um spell para a tua mão. O que é que isto significa? Significa que quando jogas esta carta, o próximo spell que tu jogas vai voltar para a tua mão. É como se fosse um Twin Spell, ao fim e ao cabo. Só que tens de jogar este minion primeiro para acontecer isso. Analisando a carta, é uma carta vanilla, não há assim muita coisa, simplesmente acho que seja só para demonstrar a nova keyword. Não penso que não vá acrescentar muito
ao jogo. Não, porque não faz nada sozinha, nem pelo menos eu não estou a ver nenhum combo assim específico que possa ser utilizado com esta carta. E a única deck assim que possa ser surgir utilizar, e que possa querer utilizar esta carta assim como value, seja um Control Shaman em que seja baseado à volta de spells. E atualmente não há nenhum tipo de deck parecido sequer com esse. A Blizzard tentada a fazer um bocado de esforço em dar print de cartas orientadas em volta de spells para Shaman. Por isso vamos ver onde é que isto... Será que este deck pode ser viável ou não, algum dia. Mas a linha da carta de 0 a 5 penso que seja um 2 muito sólido. Não há muita coisa a dizer sobre esta carta. Como cartas do Warrior, foram reveladas duas cartas. Vamos falar primeiro do Troublemaker, que é uma 8 mana 6/8, que com a habilidade de, no final do turno, dar summon a 2 Rufias 3/3, que vão atacar os adversários aleatoriamente. A nível de power, esta carta é bastante poderosa. Funciona como um mini Ragnaros, em que vai dar 6 dano, neste caso, aos inimigos, só que separado em 2 corpos, que são os 2 refios. No entanto, para o Warrior, e quase esse penso que não vai ser tão poderosa como o Ragnaros por duas razões. Os 6 de ataque é muito menos impacto, tem muito menos impacto do que os 8 de ataque do Ragnaros. E por esses 6 de damage que ele dá, é dividido em 2 corpos. Ou seja, esses 6 danos podem não ir para o sítio que tu queres. Outra coisa, é uma carta bastante lenta para ser jogada e bastante de late game devido ao seu custo, e vai ser difícil o Warrior utilizar esta carta de forma o suficiente. Atualmente não existem decks de Warrior que possam utilizar esta carta de forma que queiram ou sequer utilizar esta carta. Por isso esperamos que esta expansão traga mais coisas para decks de Warrior utilizem cartas mais custo de maneira mais elevados. Falando nisso, passando agora para a próxima carta, que é a lendária do Warrior, que chama-se Rattlegore, que é uma 9 mana, uma 9/9, com um Death Rattle de Resummon this minion with -1/-1. Ou seja, esta carta, quando morre, volta à vida só com os status de 8/8, morre, fica com 7/7, 6/6, 5/5, 4/4, por aí fora. É um dos minions mais stickiest que já foram revelados de Hearthstone inteiro. Por essa razão, a habilidade é bastante boa. Acho que em termos de controle possa ser jogado e possa ter a sua maior influência em decks de controle e contra outros decks de controle, porque é muitos status numa só carta. No entanto, é bastante lenta, e em metas muito mais rápidas, como é o caso da atual, que é baseada de agro, ou metas mais de mid-range, esta carta nunca vai ser utilizada de forma mais útil. Não vai ser bastante útil, por causa do tempo que demora até tirares proveito dela, o máximo proveito dela. Por causa disso, penso que é uma boa carta. Vou dar 3 estrelas e espero que a hora receba mais cartas que possam tirar proveito destas duas cartas que custam bastante mana. Por isso temos de ver mais cartas do Warrior para ver o que é que o resto dos arquetipos do Warrior que possam surgir. Passando para as cartas neutras, temos aqui a primeira carta que foi já lançada no dia de ontem, que se chama Transfer Student. É uma 2 de mana por 2/2 que tem um efeito diferente dependendo do board em que esteja a ser jogada.
Isto quer dizer que, por exemplo, se for jogado num board de Naxxramas, vai ter uma habilidade específica a esse tipo de board. Se for num board de Stand of the Dragons, vai ter o efeito específico a esse board. Sei se vocês estão a perceber. Relativamente ao power level, é bastante difícil de perceber, porque são muitos boards que vamos ser a utilizar e é uma carta simplesmente que eu acho que simplesmente seja para fun, não seja uma carta competitiva. Seja só para brincar com ela em ranked e não seja bem boa para torneios, e se calhar até vai ser banido por causa da aleatoriedade que existe na carta em si. Não há muito a dizer, não pode ser avaliada por lá está, por essas razões, por isso vamos passar para a frente para a outra carta que temos aqui, que esta sim é bastante interessante e é muito mais forte que a anterior, que chama-se Cult Neophyte. É uma 2 de mana, uma 3-2, que é um Battle Cry que faz com que os spells do teu oponente se custem mais 1 de mana no próximo turno. Este efeito é um mini Lotep. Se vocês aqui não conhecem, o Lotep era um minion de Naxxramas, que era uma lendária de 5 mana por 5/5, que fazia a mesma coisa que este minion faz, só que em vez de ser por os spells custarem mais de 1, custavam mais de 5. E na altura viu bastante play. Era jogada praticamente em quase todos os decks por causa de interromper combos e de atrasar bastante as jogadas dos adversários, e também em decks mais mid-range, quando não querias que os teus minions fossem removidos, jogavas o Lotep antes do teu oponente ter o removal disponível. Era bastante poderoso quando era isso, e chegou a ganhar bastante jogos devido a isso. Por isso este não é tão forte, mas penso que este 1 de mana possa ter o mesmo efeito que o outro lendário. Por isso essa carta em si já dá para perceber que também é bastante forte, e acho que vai ser bastante utilizada como tech cards na meta se for muito à base de spells. Comparativamente a essas cartas, como já disse, o Transfer Student não vou avaliar por causa de não sei ao certo qual é os efeitos todos que existem nos boards, e também não vai ser competitiva. Acho que não vai ser competitiva, nem vai poder competir em torneios, e por isso a razão não vou estar a avaliá-la ao autor. A segunda, Cult Neophyte, é uma carta bastante poderosa. Penso que vai ser jogada como uma tech card em quase todos os decks sempre que houver alguma meta mais baseada em spells. Por isso vou dar uma avaliação de 4 estrelas. Mais 2 cartas neutras. Temos como aqui uma primeira. Temos o Onyx Mage Scribe, que é uma 6 de mana por uma 4/9, que por si já são bons status. Com a nova keyword de Spell Burst, adicione 2 spells da tua classe para a tua mão. Olhando comparativamente, isto é parecido ao dragão também, de 5 mana por uma 3/5, que adiciona 2 spells de 1 mana à tua mão. Em termos de comparativos, podemos comparar a essa carta. No entanto, é muito difícil avaliar esta carta comparativamente a uma à outra, no sentido em que esta não estás limitado por serem spells de 1 mana, ou seja, podes ter outros spells que sejam mais influentes para o teu jogo. Mas no entanto precisas de pagar um custo extra, ou seja, tens de dar cast um spell para obter este efeito, o que ao fim e ao cabo não vai ser uma 4, não vais estar a pagar 6 de mana por esta carta para ativar a habilidade, vais estar a pagar 7 no mínimo. Por essa razão, não penso que não vai haver muito jogabilidade dessa carta. Também já não existe jogabilidade da tal 5 de mana 3/5, por isso duvido que vai haver desta também.
mas é um bom minion para juntar à pool de dragões, quando estamos a jogar Alexstrasza. É um bom minion para ser para poder ser sacado dela. Porque no entanto, é uma 4-9, é bastante difícil remover este tipo de minions. Nem até por isso tem dificuldade a remover estes minions. Por isso, apesar de não ser jogado em meta, não seja alguma uma carta que possa ser colocada em deck, penso que seja uma carta boa para juntar ao pool de minions, ou de dragões neste caso. Por isso, acho que Valiant vai ser uma 2 estrelas. Passando para a próxima carta, que também é de Spell Burst. É uma 4 mana, 2/5, com o nome de Ratchet Tutor, que diz Spell Burst deal 2 damage to all other minions. Então, basicamente, esta carta é uma Volcanic Potion, que na altura era uma 3 mana que tinha o mesmo efeito, que dava 2 dano a todos os minions. Ao fim e ao cabo, esta é uma paga, estás a pagar 3 de mana por esse efeito, mais 1 por uma 2/5. O que, se formos a ver assim, até é bastante razoável. No entanto, se não nos esquecemos que é diferente se estamos a falar de que temos de dar cast, além de pagar 4 mana, temos de dar cast, é o outro spell. O que vai aumentar, o que afinal não é assim tão fácil de fazer como se esperava à espera. Por essa razão, esta carta não me parece boa, parece relativamente fraca. Outra forma também de ver compará-la é vendo Pyromancer, o Wild Pyromancer, que é uma 2 mana 3/2, que basta dar cast a um spell, basicamente funciona como um spell burst, só que pode ser repetido. E consegues, se calhar, obter muito mais ativações através de um Pyromancer do que tens com esta carta. Daí eu dizer que esta carta também não será muito boa. Com isto, ao fim e ao cabo, acho que esta carta é uma estrela. Não é muito boa, acho que nem vai ser ponderada sequer em algum jogo, em algum deck. Por isso, sim, não há muito mais nada a falar sobre esta carta. Passando agora para as novas tipos de cartas que foram anunciadas para esta expansão, que são as Dual Class Cards. Ou seja, são uma carta que pode ser jogada em dois tipos de classe. Como, por exemplo, temos aqui a lendária de Dunter e Druid. Ou seja, pode ser jogada como uma carta Dunter e como um deck de Druid. E basicamente são um conjunto de cartas que vão ser jogadas só em duas e podem ser jogadas em duas classes. É por acaso uma mecânica bastante interessante que acho que a Blizzard devia continuar a apostar nela depois desta expansão. Analisando a carta, temos uma 3 mana, uma 3/3 com o nome de Shadow Wildclaw, com o texto que diz Choose one, give your beasts in your deck +1/+1, mais um, ou transforma numa cópia de uma Friendly Beast. Ou seja, é um Kalaseth Effect ou um Taldaran Effect. Se vocês se lembram de Knights of the Frozen Throne, eram dos lendários que tinham estes efeitos. Isto é só uma carta e tem os dois efeitos. Temos de escolher qual deles é que queremos na altura. Olhando para os efeitos, são bastante bons. Não há assim nenhum melhor que o outro. Depende do que é que o deck. Só depende do que é que o deck que estamos a jogar queira fazer. Ou até da classe em si. Acho que a parte que diz de dar mais um aos beasts no deck está mais focada na Hunter, enquanto a outra habilidade está mais focada para Druid, para combos neste caso, que é o que aparenta ser quando olhamos à primeira vista para esta carta. Acho que é uma carta bastante poderosa, porque pode originar combos bastante estúpidos. E em termos de tempo também vai ser uma carta bastante poderosa por causa do +1/+1 nas beasts que temos no deck. Como já vimos com Kalaseth, foi uma carta que chegou a ser bastante opressiva na altura. Por isso mesmo vou dar um rating de 5 estrelas a esta carta.
Penso que vai ser jogada de certeza em algum deck. Passando para outra Dual Class Card, temos Devolving Missiles, um mana, um spell de 1 mana, que o texto que diz: Shoot 3 missiles at random enemies that transform them into ones that cost 1 less. Basicamente é um Devolve Effect, só que misturado com mísseis, dispara um de cada vez. Esta carta é uma mistura de Arcane Missiles com o Devolve, de Mad Shaman. Aparentemente, à partida pode não parecer muito forte, mas se o teu inimigo tivesse apenas um minion, estamos a dar Evolve desse minion em 3, por 3 de mana, e isto tudo por 1 de mana, o que é bastante bom. Mas não sei se será a melhor carta que vamos querer meter no nosso deck. Somente em Shaman e Mage não estou a vê-los a usar uma carta ou meter esta carta no deck só com este motivo. Acho que eles têm melhores soluções em lidar com minions do que esta. No entanto, é sempre uma boa carta para obter de efeitos Discovering Effects ou até Random Effects que adicionam cartas à tua mão. Nesse sentido, acho que esta carta é uma 2 de mana. Desculpem, é umas 2 estrelas. Pode ter algum uso, mas acredito que não vai ter um impacto assim muito grande na meta ou num deck que esteja jogado. Passando para as próximas 2 class cards, temos aqui uma de Mage e de Rogue, que é um minion de 1 mana por uma 1/2 com o nome de One Thief, que diz Combo Discover a Mage Spell. Esta carta é bastante poderosa e de certeza, tenho quase certeza que vai ser jogada em todos os rogues que fizerem um deck de mid-range. Porque Rogue adora adicionar spells, consegue utilizar os spells de uma forma bastante viável. E este minion é um minion bastante que custa 1 mana e basicamente utiliza os combos de uma forma estúpida. Em Mage, não estou a ver isto a ser utilizado em Mage, por causa de Mage não tem assim tanta facilidade em fazer combos. Não tem. E se por Discover the Spell, os spell de Mage normalmente são bastante caros. Por isso tinha de ser utilizado num deck de control de Mage. E lá está. Um deck de control de Mage vão ter muita dificuldade em fazer combos. O que é o contrário de Rogue. Por isso mesmo, acho que esta carta vai ser mais jogada em Rogue do que Mage. Mas é uma boa carta. Acho que é uma carta avaliando 0 a 5, vai ser 1 a 3 estrelas avaliando. Passando para a próxima carta e a última carta que temos aqui neste conjunto de cartas reveladas. Chama-se Lightning Storm. É uma carta de Druid e Xamã. Custa 0 de mana e que diz Gain 2 mana crystals this turn only. Com Overload 2. Basicamente é um Innervate antes dele ter levado nerf. É uma carta à partida bastante poderosa. E acho que vai ser usada em ambas as classes de formas diferentes. Acho que em Shaman essa carta vai ser usada como forma de tempo, porque Shaman já está habituado a lidar com overloads e tem outras cartas que ele consegue tirar partido do overload. E no caso de Druid vai ser utilizada maioritariamente como forma de combo. E esta carta é mais uma carta de combo, porque tu não estás interessado, quando estás a fazer um deck de combo, não estás interessado no overload, porque quando fazes o combo já não vai haver turno a seguir. Porque o objetivo do combo é matar o teu adversário logo no turno. É uma carta, por isso mesmo é uma carta bastante poderosa e de certeza que numa das classes
vai ser jogada de certeza. Por isso, vou avaliá-la de 0 a 5 com uma de 5 estrelas. Pois é, estas foram as cartas todas que foram reveladas nesta nova expansão. Vou tentar dar update das novas cartas que foram reveladas ao longo desta Reveal Season. Por isso, espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido esclarecedor de algumas cartas. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.